Funções de várias variáveis. Ó, falar de cálculo 2 é falar de funções de várias variáveis. Então, assim, eu tenho duas notícias para dar para vocês. Uma notícia boa e outra notícia ruim. A notícia ruim é que se depois daquela primeira prova de cálculo você falou, Deus limite, nunca mais vou ver você, não é verdade. Limite é em gripe. Ele sempre volta de forma diferente. E aí ele voltou aqui agora. E a notícia boa é que as funções de várias variáveis, elas modelam o mundo. Então é algo que você não pode formar sem saber. É realmente muito útil e é muito bacana também de você estudar. Bom, se eu te pedir para me dar o volume desse cilindro aqui, você vai me responder com uma função de duas variáveis, que é uma função de várias variáveis, várias como sendo duas, né? O raio e a altura do cilindro serão minhas variáveis. Ok? Então, assim, não é algo estranho, é algo que você já vem trabalhando desde o ensino fundamental. Então, vai lá. Quando eu tinha uma função f de x, que a gente comumente chama de y, mas eu poderia chamar de qualquer outra letra, eu digo que o meu conjunto ele está contido em R. E eu estou representando aqui R como sendo todo o eixo do x. Vamos imaginar que além de estar contido, esse meu domínio é o próprio R. Ok? Então, para cada valor de x pertencente a R, eu vou ter o meu correspondente aqui, a minha função de x. Beleza? Então, apesar do meu domínio estar em R, o meu gráfico acontece em R por R. E aí, R por R é o que a gente chama de R2. Ok? Quando eu tenho uma função de mais de uma variável, e aqui eu vou chamar de Z, aí funciona um pouquinho diferente, porque agora o meu domínio ele vai ser um subconjunto do plano, do R2. Então eu vou ter aqui esse plano como sendo meu domínio, o R2, ou um subconjunto dentro do R2, enfim. Mas vamos imaginar que fosse o R2 inteiro. Então, para cada ponto, né, eu vou ter um respectivo em Z. Isso aqui também é uma reta real. Então, eu tenho R por R por R. Então, quando eu tenho uma função de duas variáveis, em que o meu domínio está contido em R2, o meu gráfico vai estar compreendido no R3. Certo? Isso sempre vai acontecer. Tendo uma função de três variáveis, x, y, z. Aí, às vezes, a gente chama essa função de W. Bom, a minha função tem o seu domínio em R3. Agora, o seu gráfico vai estar em R4. Acontece que no R4 a gente não vai ter um esboço de um gráfico, a gente não vai poder plotar esse gráfico de alguma maneira, certo? O máximo que a gente vai chegar é no R3. Já vai ser bem bacana para a gente, dá para fazer muita coisa, certo? Então, vamos trabalhar com esses domínios de função de várias variáveis. Quando eu tinha uma função de uma variável só, passando rapidamente, raiz de x, e a gente está trabalhando no conjunto dos números reais, então esse x não pode assumir valores negativos. Então, o domínio dessa função vai ser qualquer x pertencente a R, tal que esse x seja maior ou igual a zero. E nós vamos fazer isso. Aí eu posso te pedir mais. Dê a representação gráfica desse domínio. Poxa vida. Então vamos fazer. Quando é que x vale zero? Y está valendo quanto? Quando x vale zero é estar aqui. Então é todo esse eixo dos y. Qualquer valor de y com x valendo zero. E sendo maior do que zero, é todo mundo que está aqui. Né? Essa é a representação gráfica desse domínio. Vamos fazer isso agora para equações de várias variáveis. Nosso primeiro exemplo vai ser este. X ao quadrado menos 4 dentro da raiz, que multiplica ln de x menos y. Recapitulando, para quem não lembra, que a gente trabalhou bastante no cálculo 1, ln de x é um gráfico que tem essa carinha aqui, ó. Ou seja, o meu x ele vai assumir apenas valores positivos e tem uma assíntota em zero. Então esse x aqui ele tem que ser sempre maior do que zero. Nunca igual e nunca menor. Mas aqui eu não tenho x, eu tenho x menos y. Então essa é a condição que eu vou estudar. X menos y maior
do que zero. Ou seja, menos y maior do que x, multiplicado por menos 1, porque eu joguei para o lado de lá. E eu quero todo mundo com carinha positiva. Multiplicar por menos 1, a desigualdade também muda de cara. Igual a x. Bom, vou precisar da representação gráfica também, porque nos exercícios e nas nossas avaliações, a gente sempre vai estar pedindo o domínio, daquela maneira como nós escrevemos, e principalmente a representação gráfica do domínio. Tá ok? Então, como é que vai ficar isso daqui representado graficamente? A gente sabe que a reta y igual a x, ela passa por aqui. Mas eu não tenho igualdade, não é igual, é só menor. Então essa reta ela vai ficar pontilhada. Essa reta vai ficar pontilhada. E eu não quero os valores que são maiores, eu quero os valores que são menores. Então vai ser tudo abaixo da minha reta. X igual a y. Danilo, mas por que são os valores abaixo? Eu não consigo visualizar isso. Eu fiz um esquemazinho aqui, que vai facilitar muito. Bom, essa aqui é a reta de x igual a y. Confere? Bom, e eu disse para você que y menor do que x é todo mundo que está aqui embaixo. Por quê? Raciocínio. Aqui é a reta x igual a 2. Para qualquer valor de y, x continua valendo 2. Certo? Nesse ponto aqui, é quando y vale 2 e x também vale 2. Agora, quando eu descer, ó, y agora está valendo 1 e meu x continua valendo 2. Então, meu y é menor do que meu x. Isso não é coincidência. Se você fazer infinitas retas aqui e fazer esse estudo em todas elas, você vai chegar a essa conclusão. Tudo bem? Então é por isso que a gente pode afirmar isso e é bom ter o gráfico em mente, para jamais errar. Bom, essa aqui é a primeira condição, mas ela não é sozinha. Tem que acontecer esta e esta. Quando essas duas funções existirem, eu teria encontrado o meu domínio da função f de xy. E essa função vai existir quando? É uma raiz. Em R eu não posso ter número negativo aqui dentro. Então, quando y ao quadrado menos 4 for maior ou igual do que zero. Sempre quando eu pego uma desigualdade, eu gosto de trabalhar primeiro com a igualdade, para visualizar melhor. Tirando a raiz aqui, passo 4 para o lado positivo, raiz mais ou menos 2. Perfeito. Eu quero quando é igual a zero. É quando é mais ou menos 2. E quando é maior do que zero? Eu tenho que fazer o estudo de sinal da função. Como é que fica o estudo de sinal dessa função? É aquela coisa que de repente você decorou, mesmo de A, contrário de A, enfim. Eu recomendo que não decore. Plote o gráfico, plote não, esboce o gráfico. É uma parábola, com cavidade para cima, que é positivo, né? O coeficiente de y. Pronto, bacana. Está aqui. Perceba, aqui é o eixo da minha função de y. E aqui são os meus valores de y. Percebeu que já mudou um pouco a cara, né? Então, assim, aquele macete que muitos professores gostam, e professores também, x e y. E aqui é o valor de y. Y por quê? Imagem. Não funciona. Mas é legal, né? Naquela época ajuda bastante. Bom, enfim. Então você já tem. Então, fazendo aqui o estudo. Quando meu y é menor do que menos 2, minha função está positiva. Então, todo mundo aqui, ó, positivo. Agora, quando minha função fica entre menos 2 e 2, tudo aqui é negativo. E aqui volta a ser positivo. E é justamente o que eu quero. Aonde é positivo e aonde é zero. Pronto. Y vai ser... Essa função vai ser positiva quando y for menor ou igual do que menos 2. Confere? Positiva igual a zero em menos 2. E ela também vai ser positiva igual a zero quando y for maior ou igual a 2. Já está. E a esquematização gráfica disso daqui? Como é que fica? Tranquila, né? A reta, y igual a 2. Aqui está y, aqui está x. Y igual a 2. Y igual a menos 2. E tudo que está abaixo de y igual a menos 2. E tudo que está acima de y igual a mais 2. Está aqui. Só fiz o esquema gráfico. Acabou? Não. Porque eu preciso que isso exista e que isso também é I. Se é I, é a interseção entre os dois gráficos.
Como é que vai ficar a interseção entre os dois gráficos? É o que tem em um e também tem no outro. Ok? O que eu gosto de fazer? As retas eu gosto de colocar pontilhada primeiro, porque a gente não sabe se de fato existe, né? Então vamos colocar pontilhada aqui, as duas retas, né? Pontilhada aqui. A reta de x igual a y, que a gente já sabe que não faz parte da interseção. Como é que você sabe de cara? Ué, se ela não faz parte de uma, então não importa nem que exista na outra. Nesse caso também não existe. Já não faz parte. Então vamos raciocinar. Nesse caso aqui é todo mundo que está em cima. Nesse caso aqui é todo mundo que está abaixo. Opa! Então esse grupo aqui pertence à interseção. Bolinha aberta, porque a gente já disse que esse aqui está de fora, né? Aqui é contínuo. E a galera aqui todinha está pintada. Legal? Agora aqui é todo mundo que está embaixo. Opa, todo mundo que está embaixo. Então essa reta está contida. Bolinha aberta, está contida. E já que é todo mundo que está embaixo em ambas, então todo esse pessoal aqui entra no meu conjunto de solução. Este daqui é a representação gráfica do domínio da minha função. E o domínio da função a gente vai escrever assim. Domínio da função é igual o meu par xy pertencente a R2, tal que, aí eu vou colocar esta condição, x menor do que y, e esta condição, x ao quadrado menos 4 maior ou igual do que zero. E assim, aqui você pode fazer de forma diferente, né? Você pode colocar essa condição interseção com a união dessas duas. Então fica por sua conta. Mas, de qualquer maneira que você fizer, a representação gráfica é sempre essa. Ok? Mais um exemplo. Uma função de duas variáveis, e dessa vez a minha função é ln de que? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 sobre x. A gente já viu que o argumento do ln, para que ele exista, tem que ser maior que zero. Então toda essa galera aqui tem que ser maior do que zero. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 sobre x tem que ser maior do que zero. Isso aqui é uma exigência. Primeiro. Agora tem uma segunda exigência também, para a função que está dentro, né? X aqui não pode valer zero, cara. Não pode, porque se valer zero, já foi. Eu não tenho um número dividido por zero, né? Então x diferente de zero. Essa condição tem que estar na solução. Então eu já vou colocá-la aqui, ó. Quando é que x vale zero? Vamos que eu tivesse o eixo dos y aqui. X vale zero aqui nesse ponto, né? Então, para qualquer valor de y no eixo. E eu não quero isso. Então, esse eixo vai ficar pontilhado. Onde x vale zero, o eixo está pontilhado. Ok? Bom, e esse caso aqui? Bom, esse caso a gente tem duas opções. Se eu tiver o numerador positivo, o denominador positivo, mais com mais, mais. Se eu tiver negativo, negativo, numerador negativo, denominador negativo, menos com menos, mais também. Então são dois casos. O primeiro caso e o segundo caso. E vai acontecer um ou o outro. No primeiro caso, eu tenho que ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 positivo e tem que ser os dois, né? Y, x também positivo. A representação gráfica disso daqui a gente já sabe. É toda essa galera aqui, x positivo e diferente de zero. Todo mundo que está lá. Bom, e essa galera aqui, quem é? Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, vou passar 1 para lá. Isso daqui você sabe, é a equação da circunferência. Só que eu não estou interessado na circunferência, mas em tudo que é maior do que o raio dessa circunferência de raio 1. Como fica a representação gráfica disso aqui, então? A circunferência é pontilhada, de raio 1, né? E eu quero tudo que está fora, tudo que é maior do que esse raio. Então é todo mundo que está aqui, ó. Todo mundo que está fora. Certo? E, então, a interseção das duas só serve se acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, como é que fica essa interseção aqui?
Do lado de cá não vamos ter nada, né? Agora do lado de cá a gente vai ter bastante coisa, excetando essa semicircunferência aqui. Então, pontilhado aqui, todo mundo do lado de fora pintadinho. E no segundo caso, eu preciso que isso seja negativo e x também seja negativo. Quando x for negativo é fácil. É todo mundo que está aqui. Agora aqui, eu também vou ter a minha equação da circunferência. Só que agora eu estou interessado em tudo que é menor do que ela. Então a representação fica a minha circunferência pontilhada, porque eu não tenho igual aqui, então não é a circunferência em si, mas é tudo que está dentro. Então, é tudo que está aqui. Como eu quero a interseção entre os dois casos, é o que tem aqui e o que tem aqui. Tudo que está aqui fora não vai existir na interseção. Então eu vou ter apenas a minha semicircunferência e aquilo que está dentro. Positivo? Pronto, esse caso é ou, né? É ou isso ou isso. E quando eu tenho ou, é legal, porque eu só preciso somar as duas soluções, porque acontece uma coisa ou outra. E somar é a mesma coisa de pegar uma e colocar em cima. Pronto, essa aí é a minha união dos dois casos. Então, como é que fica essa união dos dois casos? É o outro lado da esfera vazio e tudo que está fora pintado. Bacana? Bom, mas isso não responde. Isso é apenas a primeira exigência para descobrir esse domínio. A segunda eu já descobri. E ela tem que prevalecer também. Porque se x vale 0, já era. Não, a condição de existência não é atendida e estamos tratando de algo fora do domínio. Então, vamos jogar o que nós achamos também para cá. Pontilhado. Bolinha aqui. Pontilhado. E pintado tudo que está fora. Ok? Então essa é a representação gráfica do domínio. Se você quiser escrever o domínio de f, você vai colocar lá o par e as condições, par é yx pertencente a R2, tal que esta condição e esta condição. Correto? Segue mais um exemplo. Esse exemplo vai ser a função de xy, arco secante de quem? De x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado. Ok? Bom, o que diz a função arco secante? Ela está me perguntando o seguinte: para quais ângulos dessa secante ela vai ser igual a x quadrado mais y quadrado? Quais? Bom, independente de qual resultado seja este, vai estar entre dois números, né? Se fosse uma função cosseno, eu saberia que o resultado, digamos, um cosseno de θ seja igual a x. Eu sei que esse x tem que estar entre 1 e menos 1. Eu sei disso. Mas e a função de secante? Ela fica entre alguma coisa, maior, menor do que alguma coisa? Fica. Como é que eu descubro? Ora, bolas, vamos partir daquilo que a gente sabe, que é o cosseno. Bom, se eu tenho que o cosseno fica entre 1 e menos 1, incluídas as igualdades, eu sei também que a secante é igual ao inverso do cosseno. Então, vamos trabalhar o inverso. Inverso de menos 1, menos 1. Inverso do cosseno, secante. Inverso de 1, 1. E quando eu faço a inversa dessa relação, as minhas desigualdades também mudam de figura. Pronto. Agora, quando eu trabalhava com o cosseno, perceba, esse valor do cosseno tem que estar compreendido, tem que ser maior do que menos 1 e menor do que 1. Então aqui eu vou ter uma relação de interseção. E, agora no caso da secante, ela vai me dar um número que ou é menor do que menos 1 ou é maior do que 1.
Você não vai encontrar um número que seja menor do que menos 1 e maior do que 1. Não existe, não há. Então isso daqui é uma relação de ou a minha secante vai ser menor do que menos 1, ou a minha secante vai ser maior do que menos 1. Isso aqui ficou claro por quê? Ótimo. Agora, se não tiver ficado, dá uma olhadinha no gráfico. Tá aí. Ou essa aqui é o gráfico da função secante de x. Ou a minha função secante é maior do que 1, ou ela vai ser menor do que menos 1. Ok? Agora, esse raciocínio aqui é mais interessante no sentido de que, se você não tiver uma calculadora gráfica na hora da sua prova, você vai fazer essa relação e vai chegar a esta conclusão. E aplicando aqui, quanto é que está valendo minha secante? Está valendo x ao quadrado mais y, que será menor ou igual do que menos 1, ou x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado, que vai ser maior ou igual do que 1, um caso ou o outro. Bom, se é isso, então o meu domínio vai ser dado pela união dos dois casos. Legal? Então vamos fazer isso. Vamos primeiro analisar esse caso aqui. Esse aqui tem uma cara que a gente conhece, né? Bom, vamos ver. X ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado menor ou igual do que menos 1. Bom, tem uma cara que a gente conhece. Lembra uma elipse, né? Mas vamos raciocinar. Uma elipse aqui é 1, não é menos 1. De modo que, se eu jogar qualquer valor de x aqui, x ao quadrado é um número positivo. Y ao quadrado também é um número positivo. E a soma de números positivos jamais vai dar um número negativo. Então, esse caso aqui, ele não vai acontecer. Tá fora. É uma exigência que simplesmente não existe. Agora, este aqui, aí sim, nossa mente não nos traiu. É uma elipse. É uma elipse. E está interessado no traçado da elipse e também em tudo aquilo que está fora dela. E como é que a gente desenha essa elipse aqui? A gente sabe que o formato da elipse, bem rapidamente, a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Pronto. Então, esse a aqui, na verdade, vale 2. Então, essa minha elipse, ela está aqui, menos 2, 2, 1 aqui, 1 aqui também. 1 e menos 1. Está interessado no traçado, porque é igual, e em tudo que está fora dela. Ok? Então, esse aqui é a representação gráfica do domínio dessa função. Ok? Pessoal, eu espero realmente ter ajudado. Desculpa aí se eu não consegui alcançar tão bem da forma como eu gostaria, mas é isso aí. Boa sorte para vocês na avaliação, vai dar tudo certo. Até o próximo vídeo.